Vamos aguardar o Instagram. Olha aí, o Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. Seja muito bem-vindo. Não, do Propósito. O Instituto Brasileiro do Propósito é a... Fugiu... Simone, é verdade. Eico, tudo bem, Eico? Daqui a pouco vou lá te ver, hein? Claudiane, minha querida, você é muito importante aqui com essa temática. Vem, vem, vem. Simone está presente aí, que legal, verdade. Eu estava tentando lembrar se era Rufino. Boa noite, boa noite. Olha só que estou aqui hoje para conversar de um tema maravilhoso. Vamos aguardar o Instagram chamando as pessoas. Sol, seja bem-vinda. Saudade você. Vamos dar aqui uns 2, 3 minutinhos para o Instagram. Nós sabemos que esse horário são muitas lives. Também sabemos que o Instagram mudou um pouco o algoritmo dele, não está fazendo a distribuição como fazia antes, né? Por isso que é muito importante você dar uma acompanhada. Leninha, seja bem-vinda. Vadantas, sejam todas bem-vindas. Suzane, obrigado, Suzane, de estar aqui. Pessoal, essa live, como vocês sabem, ela seria às 19 horas, lá no @IMEC, Instituto Mente Consciente. Mas nós tivemos um problema lá na conexão. A Med iria me convidar para eu apresentar essa live. E como nós viemos para cá, né? A Med está aqui, vai me ajudar por aqui. A Leninha está falando, você é incrível, não tem como não colar em você. Cola em mim que eu tenho good vibes. Eu sempre atraio gente do bem. Isso é uma maravilha, uma bênção, né? Uma bênção vocês estarem aqui comigo. Sandro, seja bem-vindo. Então, gente, hoje nós temos alguns recadinhos paroquiais para vocês, tá? Vou pedir para você fazer a gentileza de ir aí no aviãozinho, apertar e começar a disparar para os seus amigos, para as suas amigas, porque eu, junto com o IMEC, estamos desenvolvendo um produto muito legal, voltado para o feminino, voltado para as mulheres. Vocês sabem que eu tenho um braço de atuação muito legal com a felicidade, psicologia positiva, né? E eu tenho trabalhado muito na questão da saúde emocional das mulheres, que veio se intensificando muito, se tornando mais crítica ainda no período de isolamento social, haja vista a quantidade de denúncias de casos de violência, feminicídio, abusos, blá, 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 blá. Como vocês já sabem, eu não estou falando blá, blá, blá para diminuir, é muito triste, é muito dramático, mas a violência doméstica, né, e a violência com as crianças, com as meninas, tudo isso que está na mídia, não é necessário falar, e eu tenho uma preocupação muito grande com o feminino, com as mulheres, né, e sobretudo as suas vulnerabilidades e as pressões sociais que sofremos. Então, nós construímos lá, através do IMEC, @IMEC, um produto que se chama um workshop de florescimento feminino. E a gente vai trabalhar em cima da psicologia positiva. Para isso, a gente fez uma construção. Então, quero contar para vocês essa história e a gente começa no trabalho de hoje, tá? A Má tá falando aloha, Lucimar, você é uma inspiração. Beijo, Marcelo, meu querido, saudade imensa de você. Quanto tempo a gente não se vê, né? Uma pena que não consegui te chamar lá no canal do IMEC, não tem problema, tudo é como tem que ser, você já sabe disso, você até me ensina isso, né, Med? Então, pessoal, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Lá no IMEC, a gente tem o site, no site existem textos que a gente está colocando para falar dos mitos da felicidade feminina. O que é a felicidade feminina? Tem gente que me pergunta, mas existe felicidade masculina? Não, gente, existe felicidade. Não existe uma felicidade para homem e uma felicidade para mulher. Mas, por questões culturais, né, por uma série de vieses, as mulheres são mais impactadas em alguns aspectos do que o homem. Ninguém está falando que mulher é mais feliz ou mais triste, que vida de mulher é mais fácil ou é mais difícil. Não é um comparativo, é uma circunscrição. Estamos falando do feminino, tá? Então nós temos que parar
com essa mentalidade que quando fala de A, está excluindo B. Nós não estamos excluindo a felicidade masculina, nós não estamos excluindo as dificuldades e adversidades que os homens também sofrem, só que eu estou olhando para as mulheres, tá legal? E aí a gente vai contar. Então lá no site do IMEC você vai encontrar artigos, posts meus falando desses mitos. Lá nós já fizemos uma live falando sobre essa felicidade feminina, falamos do primeiro mito, que é o mito da multitarefa, da mulher multitask, mulher polvo. Agora nós estamos falando hoje do mito da beleza e da juventude. Eu não fixei o comentário, né? E tem também o podcast que está no Spotify do IMEC, onde esses textos são narrados. E a Med está aqui comentando que o podcast é muito divertido, porque eu sou muito engraçada, né, gente? Sou mesmo. Então deixa eu escrever aqui, ó, mitos da felicidade feminina. Tá? E hoje nós vamos falar do mito da beleza e da juventude. E eu vou aproveitar para pedir para você colocar aqui para mim suas perguntas, dúvidas, suas experiências, tá? Então deixa eu fixar aqui esse comentário, fixando o comentário. Do lado do aviãozinho tem uma caixinha com uma interrogação. Se você botar a pergunta ali, ela aparece aqui na tela para as outras pessoas verem também. Se você tiver comentário, vamos escrevendo aqui. Saudade dessa mulher, Fábio. Saudade de você também, meu querido. A gente precisa tomar um café virtual, né? A Med está colocando aqui, obrigado, Med, o link do site para você ter acesso aos textos, tá? Muito obrigado. Maravilhosa, cada dia mais fazendo a diferença. Obrigado, querido. Você não pode falar porque você é suspeito, porque a gente é amigo. Fiquei com vergonha agora de você estar me elogiando, tá vendo? Mas estou muito feliz. Muito obrigada. Bom, então contei para vocês que fizemos as lives, tem esse histórico. Na semana que vem, lá no @IMEC, nós vamos falar sobre o mito da mulher mãe cuidadora. Depois nós vamos fazer a live sobre o que são os pilares da felicidade, o chamado PERMA, que é o acróstico dos pilares da felicidade pela psicologia positiva. Depois, então, a gente fala sobre uso das forças de caráter para a construção da felicidade. E dia 17/9 de setembro, anota aí que lá pelo IMEC nós faremos uma masterclass para juntar tudo, misturar tudo e você ter uma amostra do que será o nosso encontro, do nosso produto aí monetizado para o grupo mais interessado em aprofundar esses conhecimentos. Aqui estou compartilhando com vocês a ideia geral, tá legal? Então vamos embora trabalhar, Eu peguei aqui algumas colinhas para eu poder construir aqui o raciocínio, tá? Muito bem. Então, gente, no dia, já falei da Masterclass, e aí a gente vai começar a falar sobre a beleza, o mito da beleza e da juventude. A beleza, desde os tempos da Grécia Antiga, ela é sempre associada à harmonia, simetria de traços, né? Ela é associada a vigor, ela é associada a, deixa eu ver mais, juventude, e ela é associada à sedução. Então toda a história você vai vendo no renascentismo, depois veio a Idade Média e agora o moderno, sempre beleza associado a simetria, proporcionalidade, juventude, viço, saúde, potência e sedução. De modo que isso ficou atrelado a feminino, tanto que beleza é feminino, tá bom? E isso veio carregando, tem aspectos políticos, tem aspectos econômicos, tem aspectos sociais, não vamos entrar nisso, mas veio chegando no nosso tempo hoje, quando a sociedade ela é muito através de imagens instantâneo, né? A gente passou para essa sociedade líquida, com essa tecnologia onde você explode 1000 janelinhas, uma palavra vale mais do que, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, as coisas são meio prontas, você vê que tem Twitter, você vê que tem emoji, tudo para comunicar muito rapidamente, muito degustado. Um pouco mais atrás,
40 anos atrás, as notícias, as informações, elas eram mais texto, você tinha que prestar atenção, você tinha que decompor, você tinha que raciocinar e analisar. Hoje as coisas são muito colocadas, né? Videozinhos de 15 segundos aqui no Reels contam uma história, né? Então, imagem, imagem. E sempre a imagem do ideal, né? O ideal. E esse ideal de beleza harmônica, simétrica, ela é sempre num padrão ariano, europeu, branco, uma mulher alta, esguia, dos cabelos lisos, dos olhos claros, né? É sempre um padrão mais europeu. Gisele Bündchen, antigamente Sophia Loren, né? Tanto que as mulheres, quando vêm, por exemplo, no Brasil, para a questão das negras, das pardas, elas são vistas como objeto de sedução, o corpo objetificado da mulher, né? Então a mulher negra, ela é quente, ela é parideira, ela é sensual, ela é perdição. Gabriela Cravo e Canela, né? Aquela mulher que as sereias da mitologia, elas hipnotizam os homens e fazem os homens reféns pela beleza dela. Essa sexualização, essa sensualização, ela foi trazendo para nós um peso, de modo que hoje existe a ditadura da beleza e da juventude. Quando a gente chega num momento como esse, de isolamento social, onde nós estamos passando por uma porção de adversidade, não há espaço para o cansaço, para o desleixo, para a feiura, para o adoecimento. De modo que quando a mulher ela é feia, ela é julgada, criticada e culpabilizada. Então, ser feia significa ser sem competência, significa ser culpada. Por quê? Porque essa beleza ficou associada a um esforço, né? Você precisa fazer algo para ser belo. E não é diferente, por exemplo, quando você tem um corpo gordo. Todas as pessoas, o viés, né? O preconceito, o viés cognitivo é que a pessoa gorda, ela é culpada de ser gorda. Então ela é gorda porque ela é gulosa, porque ela não se trata, né? Então ela não tem o que? A harmonia da simetria. Ela não está dentro dos padrões estéticos vinculados. Feio também. Feio é associado sempre ao coadjuvante. Então você vê os personagens da novela, dos filmes, a feia é a inteligentona, amiga da bonita, né? E a bonita com uma frivolidade, né? Porque há também nesse conceito de beleza uma infantilização do corpo e há também uma higienização. Então a mulher depilada, a mulher lisa, a mulher sem pelos. Vocês se lembram da polêmica lá nos anos 90 da capa da Playboy com a Cláudia Hanna nua? E os pelos pubianos, mamata, vocês já ouviram falar disso? É bem da época da minha juventude, né? Talvez você não tenha ouvido falar, mas a Cláudia Hanna, aquela atriz linda, maravilhosa, ela ficou famosa, não sei se positiva ou negativamente, porque a nudez dela na capa da Playboy trazia muitos pelos pubianos, quando o padrão é ser depilado, ser curtinho, ser um corpo infantilizado, porque infantilizado ele fica mais possível de ser controlado. E também a beleza, ela é um peso para as mulheres belas também. Então, se é um peso para feia, porque as mulheres consideradas feias, elas são preteridas na carreira, elas são preteridas nos relacionamentos, elas são preteridas nos ambientes sociais. Existem muitos ditados que diz que homem não é amigo de mulher feia. Vocês sabem disso? Que a feia tem que ser inteligente para poder conseguir o lugar. Então, gente, nós estamos falando dessa carga de preconceito que, graças a Deus, está vindo à tona, assim como o movimento feminista da lugar de fala das negras, dos negros, né? O lugar de fala que eu fiz uma série de lives, né? Lugar de fala do neurodiverso, dos LGBTQI+, o lugar de fala dos negros, do racismo estrutural, ele também traz a beleza como preconceito, a gordofobia, não é isso? Recente agora essa situação que aconteceu lá do rapaz que ofendeu o motoboy, entregador de comida, lembra? Por ser negro, muitas pessoas que o julgaram e o massacraram porque ele estava
cometendo racismo, e estava, o ofenderam chamando de gordo. Então, a mesma carga de preconceito que ele usou contra o rapaz negro foi usado contra ele por ser gordo. Então, nós temos essas cargas de preconceito. Tá fazendo sentido isso? Tá interessante para você essa temática? Vai colocando aqui as suas questões para eu saber se tem aderência. Então, nós estamos falando de que não há espaço para o cansaço, para o envelhecimento, para o adoecimento e para a falta de libido. Então, a mulher que está morta de cansada, que está com os filhos em homeschooling, que está trabalhando, se desdobrando, ela ainda tem que aparecer viçosa, jovem, bem cuidada, bem tratada, porque o oposto disso recai sobre ela não uma empatia no sentido da sobrecarga, como nós já vimos lá na multitarefa, que as mulheres gastam até 50% mais de tempo do que os homens, uma carga mental do gerenciamento das tantas tarefas que tem para fazer. Não recai sobre ela essa empatia, recai sobre ela uma culpabilização. Então você não sabe administrar seu tempo direito. Então você não é cuidadosa o suficiente. Então você não tem gestão da vida o suficiente porque você está desleixada. Então até fiz um story aqui falando, né? Você já ouviu adjetivos do tipo feia, baranga, mocreia, ou o contrário, né? Linda, gata, gostosa, sempre se referindo à sua imagem. Você já se sentiu julgada, avaliada por sua imagem? Você já se sentiu valorizada porque era bonita ou desvalorizada porque não estava dentro dos padrões? Você já se pegou assim envergonhada pelo tipo de roupa que você estava vestindo e dependendo do que você ia fazer, você podia parecer alguém que você não é? Sei lá, pode parecer fácil, pode parecer vulgar, né? A ponto, gente, de quando as mulheres são vítimas de violência, abuso, estupro, sempre há uma culpabilização. Alguma coisa você fez que deu margem para o cara fazer isso com você. Se não há uma culpabilização, há uma provocação. Ou você provocou ou não se cuidou o suficiente. Com que roupa que você estava, né? Como é que você se comportou? Então você estava bêbada na festa, então dá direito do cara passar a mão em você, não é isso? Então essa objetificação do nosso corpo veio trazendo pra gente essa carga de autocrítica, a ponto, gente, de você, tudo isso é muito pesado, médio, muito pesado, é verdade. Nós somos preteridas na nossa carreira, ou quando somos feia, ou quando somos muito bonitas. Eu conheço vários casos de mulheres belíssimas que são preteridas na sua carreira porque elas são vistas, quando belas, vistas como perigosas, como sedutoras, como alguém que pode botar a perder o time. Se ela for a líder de homens, não, mas ela é muito bonita, se veste de uma maneira muito provocante, os caras não vão conseguir se concentrar no trabalho porque ela é muito bonita. Ou eu já vi situações de as esposas dos clientes não gostaram de ver nas relações comerciais os seus maridos se relacionando com aquela mulher tão bonita. Então, gente, isso foi construído de tal forma que empurrou nós, mulheres, empurrou umas contra as outras. Se a outra é vista como bela, a gente julga. Se ela é vista como feia, a gente julga também. Então, nós mesmo, mulheres, julgamos com a mesma carga de preconceito que a gente sente, a gente julga a outra. Daí que veio todo esse movimento de falar da sororidade. O que é a sororidade? É a conexão, o companheirismo, o apoio mútuo entre mulheres. Pararem de competir. Você vê no cinema, nas mídias, na literatura, nas artes, as mulheres disputando os homens. Então, quando o homem trai, o homem tem um relacionamento com uma mulher e ele trai a mulher com outra mulher, há sempre um instigamento de que essa mulher tire satisfação com a outra mulher. E as duas se engalfinham por causa do cara. A situação agora que aconteceu com essa menina de 10 anos, uma coisa horrorosa. A menina grávida e agora ela é julgada pelo aborto. Quando o estuprador fica apagado da situação, não tem mais foco no estuprador. O foco é na menina que engravidou e que vai fazer um aborto. Então, a gente sempre está com o nosso corpo objetificado. Então, ser muito bonita
é um problema, porque tudo que você evolui na sua carreira é atribuído à sua beleza. Eu uma vez fiz um assessment para um processo de promoção de gerência numa empresa muito de engenharia, uma empresa toda masculina, e a candidata mulher estava participando, né? Tinha homens também, e ela falava assim para mim: Lucimar, cada degrau da minha carreira aqui nessa empresa, eu tenho que administrar um rescaldo de boato. Toda vez que a menina inteligentíssima, a mulher super preparada, cada promoção vem como consequência uma onda de boatos. Os boatos de que eu transei com alguém para conseguir aquele cargo, ou eu fui favorecida por ser bonita. Então, ser bonita também é um problema. Ser feia é um problema e ser bonita é um problema. Como se fosse uma culpa, né? Um defeito de caráter. Você ser feia ou você não corresponder a esses padrões. Da mesma maneira que essa sociedade cultiva muito o belo, esteticamente belo, dentro de um padrão europeu, ele também valoriza por demais a juventude. Porque associamos um capitalismo tão distorcido que tudo só vale pelo valor do que produz. Logo, você ser velho significa improdutivo. Se é improdutivo, é um peso. Se é um peso, pode ser descartável. A ponto que aqui no Brasil você viu no início da pandemia o que aconteceu quando a gente se falava dos velhos. É uma doença que mata velho vai morrer mesmo e tal. Então o velho ficou associado à falta de uso, ao obsoleto. A gente não valoriza, não reverencia, não aproveita a experiência do idoso com a sua maturidade, com todo o arcabouço de coisas que ele ajudou a construir para chegarmos até aqui. Então, ser velha, aí você imagina, se você é uma mulher e velha, aí lascou. Então, você é julgada pela sua ruga, você é julgada pela sua celulite, você é julgada pela sua mão enrugada, por tudo, a sobrancelha que não é feita, a raiz do seu cabelo, a tonicidade da sua pele, as roupas que você veste, né? Tudo sempre adjetivado como descuido, desleixo, culpabilização. Estamos juntos até aqui? Então, gente, isso tem trazido um adoecimento emocional muito grande para as mulheres, a ponto de crescer cada dia mais a quantidade de dinheiro e de tempo que nós gastamos com intervenções estéticas. E aí eu vou trazer uns dados para vocês que vocês nem vão acreditar. A última pesquisa que tem atualizada da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é de 2018. Qual é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo? A Med fez um comentário aqui. Obrigado, Med, eu não tinha visto. Mulheres que você acompanhou têm consciência dessa dinâmica toda, ditadura da beleza, e como foi um caminho de solução? Como seria um caminho de harmonização e equilíbrio disso no seu ponto de vista? É o que a gente vai estar falando, né? Por enquanto eu estou trazendo a problemática, já vamos tentar ir para a solucionática. Não sei se tenho, né? Mas eu estou ainda trazendo uns dados aqui para vocês. A última pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica coloca o Brasil como campeão, o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo, tanto corretivas quanto estéticas, tá? E foram mais de 1.400.000 cirurgias plásticas. Dessas, cerca de mais de 900.000 foram procedimentos estéticos não cirúrgicos. Implantes de silicone, lipoaspiração. Campeão gritante é o Brasil. E aí, gente, eu fiquei mais chocada ainda. Dessas 900.000, quase 100.000 intervenções estéticas, 6% são de meninas entre 13 e 16 anos. Não tem alguma coisa estranha? Tudo bem você querer ser bonita, nada contra a cirurgia plástica, muito menos contra a lipoaspiração, menos ainda contra implante de silicone. Nós não estamos julgando nada disso, mas não é um número muito absurdo. O segundo país que mais realiza cirurgia plástica é os Estados Unidos, dos quais só 4% do total são meninas jovens. No Brasil são 6%.
Então, como você pode imaginar que meninas de 13 anos já queiram fazer intervenções estéticas no seu corpo? Em busca de quê? Desse padrão de simetria e harmonia. A que serve tudo isso? Pergunta da Med. Med, eu não sei a que serve tudo isso, né? A questão aqui que você está me trazendo, que é muito importante, eu não sei resolver, nem sou eu que vou resolver, acho que também não é você. Mas o que a gente quer fazer aqui é trazer luz para você entender o quanto as suas escolhas e o quanto a importância que você dá à sua aparência pode ser algo que está construído socialmente, como um viés, como um traço cultural que tira você da autoestima, da autoconfiança, derrubando o seu florescimento. E esses são dados que nós estamos falando genéricos. Agora, nós temos doenças emocionais por causa da aparência. São elas anorexia, bulimia e uma que eu descobri recentemente, que eu não conhecia, minha amiga Solange, especializada em transtorno do espectro autista, que me ensinou também sobre neurodiversidade, que estava por aqui, não sei se ela ainda está. Ditadura da beleza, Jack, isso aí é só uma pergunta, acha que tudo isso está no oculto, isso mesmo, haja luz nessa sombra, né? Ela me falou de um transtorno que se chama, eu preciso ler esse nome, porque nem consigo lembrar a gente falou anorexia, bulimia e dismorfofobia, que é um problema seríssimo com a autoimagem. Essa minha amiga Solange, ela é psicóloga clínica, ela falou que tem pessoas que ela não consegue atender no online por causa do problema que essa pessoa tem com a autoimagem, ela não consegue se ver na câmera, porque ela não aceita quem ela é. A autoimagem é tão distorcida que por mais que a pessoa seja esteticamente bem e adequada, ela se vê sempre muito pior do que ela não aguenta se ver no espelho. É dismorfofobia, que são transtornos com a autoimagem. A pessoa para de se alimentar ou se alimenta provoca o vômito, trazendo transtorno, adoecimento e até morte, né? Então, e da onde vem isso que é predominantemente no feminino? Vem dessa carga de julgamento, porque a sua aparência é primeiro do que sua competência, isso derrubando sua autoestima, sua autoconfiança, né? Junto com a discriminação de gênero, como é que faz com a saúde da mulher, tá? Eu tive um caso que eu conheci, muito interessante, que a moça, e não é mentira, tá, gente? A moça conheceu o rapaz e ela fazia alisamento no cabelo. Ela tinha o cabelo bem crespo, um cabelo étnico, que ela mantinha na escova progressiva e na chapinha com aquele cabelo de Pocahontas. Quando o rapaz a conheceu, falou que ficou encantado pelos cabelos dela. E ele sempre dizia que o fator de sedução dele para com ela era o cabelo. E ela nunca contou para ele que o cabelo dela original não era aquele. E eles se casaram. E eles foram para uma lua de mel numa cidade de praia. E ela me disse que na lua de mel, onde a progressiva dela foi terminando e nem todos os dias ela fazia chapinha, porque estava de praia, e ele foi vendo o cabelo natural dela, ele se sentiu profundamente traído, a ponto que o casamento não perdurou. Tudo bem que isso não é muito normal, isso é patológico, mas você veja, a pessoa divorciou por um assédio capilar, né? Ela foi assediada capilarmente, se é que existe isso. Quer dizer, o cabelo dela, ele casou com o cabelo, né? Ele não casou com ela. Então, ao não aceitar o cabelo natural dela, e ela, por sua vez, também não ter contado quando o cara começou a falar que o cabelo dela era divino, e ela, bem quietinha, terminou o casamento. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que é isso na sua vida? Você já se sentiu julgada, avaliada, medida pela sua aparência? Você já foi para algum lugar que a forma como você estava vestida
mostrando ou escondendo demais seu corpo fez as pessoas terem impressões sobre você? Como é que você olha para outra mulher quando ela está com uma roupa que você considera não inadequada ou ela não é cuidada do jeito que a sociedade imagina que ela deveria ser? Você já se pegou avaliando alguma mulher como baranga, como feia, como meio mocreia? Nossa, fulana é mocreia, né? Ela não se cuida, ela é relaxada, que é o termo que se diz, né? Ela é relaxada. Você já se viu? Ou ao contrário, você já se sentiu diminuída porque é inteligente, então você é sortuda porque você tem esses olhos. Agora, pouco antes de vir nessa live, eu estava assistindo a live da Leilani Neubart, né? Acho que é assim que fala o nome dela, jornalista, né? E lá pelos comentários eu vi alguém falando que olhos maravilhosos, olhos. Então só se comenta o olho e o cabelo dela, né? Então há alguém que também comentou que ela talvez tivesse tido as portas abertas para ser uma das primeiras jornalistas a sentarem na bancada de jornais na TV Globo por causa da beleza, né? Então eu queria saber como é que é isso para você, como você toma consciência, como você reflete sobre o tempo. Ó, ele se casou com a imagem interna dela, é a projeção, né? A projeção dela, né? Como é que você avalia se a sua preocupação com o seu corpo, com a sua beleza, ela está dentro do limite do saudável ou ela já extrapolou? Como é que você percebe se quando você se cuida e faz os sacrifícios da beleza, dietas, depilações, correções, intervenções e maquiagem, seja lá o que mais você faz, se é que faz, se você faz isso por si, para se agradar, porque você gosta de louvar e reverenciar seu corpo, ou se você está tentando corresponder a padrões ou ser aceita por alguma tribo. Como é que é isso na sua vida? A Leninha está falando, onde fica a inteligência da pessoa? As mulheres, para provar que são inteligentes, né, elas têm que romper barreiras, Leninha. Existem pesquisas que mostram que em reuniões as mulheres são muito mais interrompidas do que homens. Já tem até aplicativo que mede a quantidade de vezes que mulher é interrompida comparativamente a homens, né? Isso já está na questão do gênero, mas hoje nós estamos falando dessa ditadura, dessa beleza, essa ditadura da procura da juventude a qualquer preço, da não aceitação do envelhecimento, da decrepitude do seu corpo, né? E eu tô achando sensacional, por exemplo, a Cláudia Raia, essa diva, essa musa, considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, estonteante, tá narrando na pandemia o processo dela de menopausa, né? Ela menopausou, ela chegou aos 50, né? E ela tem os problemas de desafios de uma mulher na menopausa. Eu tô achando incrível. E como as pessoas ficam espantadas de ouvir a Cláudia Raia falar de que tá na menopausa, porque isso também é um tabu, tá? A Jack tá falando aqui, hoje eu tenho um outro olhar e busco o não julgamento. Mas sim, já fui julgada, principalmente na adolescência, porque era muito magra e precisei lidar com isso. Eu já fui julgada porque não tinha peito, eu já fui julgada porque tinha bumbum grande. Então, toda vez que eu botava uma calça mais justa, uma saia mais justa, eu tinha muita preocupação no trabalho, até porque eu me formei e comecei a trabalhar muito jovem, tinha muita preocupação de parecer sedutora. Até hoje, como palestrante, estando na frente de palco, eu sempre preocupo que a roupa que eu vou botar não exponha demais meu corpo, né? Eu tenho que me preocupar se tem um decote, se eu vou levantar a mão e vai aparecer minha barriga, se a minha barriga tem ou não tem uma estria. Não tem, graças a Deus, mas tem barriga, né? Então, preocupada de pôr um body para não ficar aparecendo pedaço de pele, né? Preocupada se tá com uma saia, não aparecer. Então, isso, gente, traz uma carga de preocupação para as mulheres que os homens não têm. Fora a questão do padrão de vestimenta, que é quase uma tortura. Salto escarpão, por exemplo, graças a Deus já está saindo de moda, né?
mas aquele bico fino com aquele salto altíssimo, um dia inteiro trabalhando naquela saia lápis que só tem uma lasquinha, né? Você é quase mumificada. E isso traz problemas ao longo do tempo com a sua coluna, com a articulação dos seus pés. Veja aí o caso das gueixas e muitas tribos que as mulheres põem sapatinho, as gueixas, né? Sapatinho de ferro para ficar com o pezinho bem pequenininho, porque é o padrão estético das orientais, da tradição, né? Isso não é mais, eu creio que não é mais verdade absoluta das novas gerações, mas já foi, que deformava os pés, né? Como você vê na África, mulheres girafas, né? Que desde pequenininha vai pondo argola, porque o padrão de beleza das mulheres daquela localidade que agora não me ocorre é o pescoção. Então, quanto mais elas tiverem o pescoço alongado, então instrumentos, né? De tortura, o espartilho, o vestido de arco, tudo isso para quê? Para colocar a mulher dentro de um formato, dentro de um padrão que precisa corresponder à estética consumista da época, né? A Jack diz, trabalho 20 anos numa empresa que tinha um dress code, para mulher, né? Homem era terno e tá tudo bem, né? Já tive apelido de ossinho e pelo próprio namorado. Ai, o jeitinho carinhoso dele de chamar de você de ossinho, né? Ai, que vontade de dar um soco. Precisamos aprender a envelhecer. E pensa, Med, que essa é a primeira geração de mulheres que está chegando como octogenárias, septagenárias, né? 70, 80 anos, vigorosas, bonitas. Suzana Vieira, né? Até antes, as nossas mães e nossas avós, elas não chegavam nessas idades, nessa idade tão inteira, até porque as mulheres eram guardadinhas em casa e também as carreiras profissionais não eram tão grandes, né? E fora, eu tô passando pessoalmente pela menopausa, então eu tô começando a aprender uma porção de coisa, né? A gente começa a ver que a menopausa é uma nova forma na nossa vida que precisa de um olhar e de um tratamento, não no sentido de doença, mas de uma readequação, uma nova puberdade, que a partir dali a gente vai viver o ocaso, né? A nossa terceira idade, nossos ovários, eles param de produzir estrógeno, progesterona e tal, que esses hormônios afetam muitas coisas. Então a gente vê que esses arquétipos que a gente trazia da bruxa má, da mãozinha assim, daquele nariz anduco, daquela orelhinha, tudo tem a ver com o quê? Com a mulher na menopausa, porque são coisas que acontecem, que podem acontecer com a mulher que envelhece, a barriguinha. Por quê? Por causa do fim do processamento dos hormônios. E essas menopausas não tratadas, elas fazem as mulheres terem problema de hipertensão, colesterol, diabetes, irritabilidade, o ciclo do sono, o calor. E tudo isso veio sempre com uma carga social de muita desvalorização, né? Você é doente, você é esquisita, né? Você é estranha. E mesmo hoje, quando a gente fala que tem 50 anos, que está na menopausa, as pessoas olham e falam, nossa, mas você está muito bem para quem está na menopausa. Eu falo, então, tu pensa que tu está elogiando, mas não tá, né? Você é muito bonita para quem tem 50 anos. Olha essa frase, né? Nossa, você além de muito bonita, isso é a leitura que falam para mim, né? Muito feia não costumam falar, pode ser que pense. Você é muito bonita para ser tão inteligente, você é tão inteligente e ainda é tão bonita, mérito, né? Então a Med conta que já teve apelido de ossinho, fala que precisamos aprender a envelhecer. Deixa eu ver quem mais. Então, meninas, o meu convite é, se você quiser aprofundar essas questões, olhar para você dentro dessa perspectiva, para resgatar a sua inteireza, a sua consciência corporal, a consciência do seu self, que é muito maior do que o estado do seu corpo, gordo ou magro, alto ou baixo, cabelo liso ou cabelo mais crespo, vem para a nossa Masterclass no dia 17 de setembro, vamos conversar sobre esse e os demais mitos, vamos nos conscientizar de que nós não somos obrigadas a corresponder nenhum padrão e nós não devemos nos submeter à aceitação de quem nós somos por corresponder a um padrão, né? Você não precisa ser A ou B para ser aceita, você tem que ser aceita por você mesmo. E que não adianta você lutar contra questões do seu corpo que são naturais, inclusive da sua genética. Então, por exemplo, eu sou uma mulher alta, de quadril largo, cadeiruda, né? Lógico,
eu não posso querer vestir uma calça 38, 40, não cabe, né, no meu tamanho. Mas eu já vivi situação que quando eu cheguei no 44, e olha que eu não sou gorda, eu tinha que comprar roupa na loja de mulher gordinha, nada contra. Mas assim, por quê? Porque as lojas vendem tamanho 36, tamanho 38, que é uma indústria de moda que não corresponde ao corpo e ao arquétipo, biotipo, arquétipo não, perdão, o biotipo da mulher brasileira, assim como das mulheres africanas, né? É outra estatura. Por que que tem que ser imposto um padrão universal, né? Por que que nós temos que corresponder a Gisele Bündchen? Ela tem um padrão biofísico que é de um tipo de raça, né? Que ela é originária. Nós não somos assim, nós somos mestiços de negro com índios, né? Com europeus, então nós temos mulheres de todo padrão, de todo feitio. Por que que a moda ela tem que ser tão padronizada assim, a ponto que quando você tem um peso a mais, você já não consegue ter a roupa? Quando você é uma mulher mais madura, você também não tem uma moda, porque você tem que estar cabendo na roupa das garotinhas de 20 anos, ou você vai para aquela moda de velha cocoroca de 80 anos. Então, a indústria da beleza, ela também precisa e está passando por essa repaginação, né? De que nós somos diversas na nossa expressão, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de usar o cabelo, de nos adornar, na nossa maneira de nos portar, e nós não temos que corresponder ao padrão bela, recatada e do lar, porque isso é muito renascentista, muito 1800 e pouco, e muito padrão europeu. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa agora aí para os comentários. Aprender a envelhecer. Nossa, fico imaginando a multidão de pessoas nessas condições, sim. Você vai nos lugares mais pobres do Brasil e sempre tem salão de beleza, né? As mulheres, às vezes, elas não se alimentam bem, mas elas fazem os tratamentos capilares, né? Elas fazem. Então, salão de beleza é um dos empreendimentos que mais você vê nas populações, sobretudo os de classe mais baixa, porque nós, mulheres brasileiras, somos extremamente consumistas nas questões da beleza. Shampoos, tinturas, esmaltes, cosméticos. Nós somos uma das indústrias mais prósperas que tem. Você, se tiver a oportunidade de ir à Europa, ainda mais se você anda nos centros velhos, você não vê mulheres com o foco estético que tem no Brasil. E isso é bom e é ruim, né? Então as mulheres aceitam ter pelos, tudo bem se elas têm o cabelo mais natural e tá mais frisado ou mais ressecado. No Brasil, não. Não importa a classe social, você vê que há um padrão das meninas e mulheres estarem sempre belas, bonitas, com esmalte. E isso é bom pelo ponto de vista de autoestima, mas para mim tem mais coisa aí do que autoestima. Tem essa necessidade de ser aceita e de ser corresponder a esses padrões de sedução, de superioridade, né? E por isso a gente acaba diminuindo, né? Média que é da constelação, né? Diminuindo o masculino e infantilizando esse masculino como se a contenção dos seus impulsos dependesse da mulher. É a mulher quem provoca esse arquétipo, essa sombra reprimida da sexualidade no homem, né? Então, sempre que se manifesta um caso de violência, de abuso psicológico da mulher, é sempre um olhar de o que ela fez para provocar isso. O pobre rapaz seduzido por essa mulher, né? Então, deixa eu olhar mais. Lucimar, como podemos nos tornar uma anciã sábia? Muita autoconsciência, né, médio? Muito mergulho em si, muito olhar para a sua essência e muito se desapegar. Primeiro passo é consciência de que você está a serviço de uma indústria, de uma máquina, de uma pressão social que quer te colocar num determinado lugar, ela quer te empurrar para uma massa de manobra e você precisa quebrar esses grilhões e ser quem você é por si. Tudo bem se você for uma mulher vaidosa, bonita, que adora estar adornada, a gente não está fazendo nenhum julgamento sobre isso, mas estamos querendo trazer a consciência, né? Quanta coisa para reconstruir nesse universo feminino, isso mesmo, né? Lu, boa noite, é um tipo de escravidão, sim. Eu acredito no equilíbrio, sabe? Eu também. Carol, tô adorando bater papo com vocês aqui, Jack. Se cuidar por dentro
e por fora, não para seguir uma moda ou um padrão, mas para nós mesmas estarmos bem conosco. Isso mesmo. Todos preocupados só com o rótulo. Sim, sim. E isso é a dificuldade, né, de nós aceitarmos as nossas polaridades. Então você vê que nós temos um feminino adoecido, porque oprimido, né? E que quando ele vem à tona, né, toda essa pressão, essa repressão sobre esse feminino distorcido, quando ele vem à tona, ele descamba para os processos distorcidos dessa mulher fatal, que a gente vê muito nos movimentos libertários, né? Agora eu sou a Power Girl, eu pego o cara, eu uso os caras, eu sou uma mulher, a gente fala viúva aranha, né? Aranha, viúva negra, é essa, né? Aranha que depois que o macho copula, ela come a cabeça dele, né? Essa mulher que seduz e joga fora, que usa os sentimentos, né? Que pisa nos sentimentos. Isso é uma distorção da persona desse feminino. Nós precisamos integrar esse feminino em nós para despertar em nós a sábia, a anciã, a cuidadora, a sororidade, a maternagem, né? Sem o peso e o preço a pagar da correspondência a essas expectativas, né? Precisamos encontrar em nós essa essência, respeitando nossos ciclos, respeitando nossos potenciais, nossos talentos e dons que são específicos do feminino. Na semana que vem, também à quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar lá no @imec conversando com a Bianca. Penso que é com a Bianca, deixa eu ver se eu errei. Vou ser recebida lá com muito carinho pela Bianca, sim, para a gente falar do mito da mulher como cuidadora e mãe, que também todo mundo acha que está geneticamente associada. Toda mulher é fofa, meiga, cuidadora, maternal, aconchegante, pura e do lar. Só que não. Vamos falar sobre isso. Então, o Frates, obrigado por estar aqui. Por isso estou com minha solitude. Isso mesmo, Frates. Antes só do que mal acompanhado, né? É verdade, isso tudo custa muito caro e ainda impacta nas próximas gerações. Sim, impacta porque a gente não joga a luz, né? E a gente vem trazendo esse feminino reprimido. Eu mesma, na minha educação, a minha mãe também passou as dificuldades dela. Do tempo dela, ela falava: minha filha, estuda, nunca dependa de homem, porque os homens, eles só querem nos usar. Depender de homem, quem paga manda, você vai ser sempre serviçal. Meu pai também tinha uma mentalidade que ele falava: os homens só querem sexo, né? Ele se aproxima, depois que você... o meu pai usava uma expressão, que eles comerem a merenda, né? Eles te largam e te defamam. Então eu entrei na minha juventude, há muito tempo atrás, com medo de homem, né? Medo no sentido de que eu achava que todo homem que se aproximava, ele queria sexo, né? Ele ia querer me fazer apaixonar, me usar, levar minha virgindade e me jogar na rua da amargura. Eu tinha essa pressão. Então, dentro dessa distorção, ou você vê o homem como inimigo, né? Ou você se coloca como uma mercadoria para ser correspondido e conseguir o melhor comprador, né? Então, você vê muito isso nos filmes americanos de adolescentes, né? Aquelas meninas chefes de torcida que querem conquistar o atleta viril do time de futebol, né? Então, isso tudo são distorções do masculino e do feminino que traz junto com isso com essa inconsciência, essa repressão, essa coisa que explode nesse animalesco, né, de estupros e violências para ambas as partes. Eu espero que esse papo tenha te ajudado, que você possa pensar um pouco mais sobre como é que está esse seu feminino, como é que está a sua cura interior, como é que está a sua conexão com a sua essência, independente de rótulos, né? Como é que está a sua autoaceitação com a sua aparência, com quem você é, com o corpo que deveria ser a manifestação da sua espiritualidade, você deveria reverenciá-lo, né? Em tese, nós deveríamos olhar para o nosso corpo com orgulho, porque ele nos trouxe até onde nós estamos, né? Eu, por exemplo, eu olho para mim e me acolho porque eu caminhei por muitas trilhas, eu gerei 2 vidas, né? Eu construí um legado espiritual, emocional, afetivo, intelectual através desse corpo. É através desse corpo que a minha alma e minha essência
se manifesta. Então a gente deveria olhar para esse corpo como honra e não como algo a ser consertado, que nem um Frankenstein, né? Tira esse nariz, bota outro nariz, tira esse cabelo, bota outro cabelo, não gosto desse pé, vou trocar. Complexo, né? Então, muito obrigado, gratidão, que bom que você adorou, Clau. A Penha, uma querida que eu adoro. O grande segredo é aceitar quem você é, autocuidado de dentro para fora e, acima de tudo, aceitar a vulnerabilidade, ser feliz. Adorou, né, Frati? Muito obrigado. Então, quinta-feira eu tô te esperando lá no canal do IMEC. Vamos falar sobre maternidade, cuidado, essa coisa da mulher cuidadora, tá bom? Um grande beijo. Obrigado, Medi. Obrigado a todos vocês que estavam aqui e até lá. E se você tiver interesse nesse workshop, já vai se inscrevendo lá no @IMEC, porque a gente depois vai fazer a Masterclass. Cláudia falando, corpo é casa. Se você não se sente bem dentro do seu corpo, aonde é que você vai se sentir bem, né? Tchau. Beijo. Obrigada.